Sejam bem-vindos a mais uma aula de terça-feira. Hoje uma aula bem prática. São 4 exercícios para você fazer em sua casa para aliviar a inflamação no nervo ciático. O mais interessante, você não precisa de equipamento nenhum, você não precisa de muito espaço e você já vai conseguir ter um alívio instantâneo. Aqui nos Estados Unidos, a vida do imigrante geralmente é levada por trabalhos mais braçais. E não só isso, ele também passa muito por estresses emocionais, que vão acabar contribuindo para gerar lesões, e lesões principalmente na L4, na L5, que é a região inferior aqui da coluna, aonde passa a inervação ciática, por exemplo. Então são muitos movimentos do dia a dia de dobrar a coluna, né? Trabalha na faxina, toda hora está dobrando ali a coluna, na construção, ou trabalho muito tempo sentado, muito tempo em pé no restaurante. Trabalhos mais braçais vão favorecer um desgaste mais acelerado e, principalmente, nessa região inferior da sua coluna. Logo, quando você tem algum tipo de inflamação lá, por exemplo, você tem uma artrite na sua L4, na L5, quando você gera uma inflamação, essa inflamação pode comprimir a inervação, e a inervação, nesse caso, a inervação do nervo ciático, que é o nervo mais comprido do nosso corpo, que vai aqui das costas até lá nos nossos pés. Se você usa muito a articulação da coluna, L4, L5 principalmente, você pode fazer o quê? Desenvolver uma protusão do seu disco. Então você tem o disco aqui, essa parte vermelha, ele pode ser empurrado para a parte de trás. E aqui atrás, onde tem a medula, vai ter inervação ciática nessa região inferior da coluna. Uma vez que está comprimida, vai te dar inflamação do nervo ciático. Pode ser devido a uma hérnia de disco, o líquido aqui dentro, ele extravasa, ele sai para lá também. Pode ser por inflamação no músculo do bumbum, que chama de piriforme, que é o músculo que tem lá no bumbum, fica debaixo da musculatura do glúteo, que é maior, mais forte, mas ele fica mais na parte mais profunda e é muito próximo da inervação ciática. Então, se ele fica tenso também, ele também vai causar problemas no seu nervo ciático. Então, a musculatura fica travada, tensionada, ela acaba também irritando lá o nervo ciático e pode dar as crises ciáticas. Então, por esses motivos, né, o imigrante aqui nos Estados Unidos, ele tem muito esse trabalho braçal, que vai ter esse tipo de desgaste, mais principalmente nessa região, que vai estar levando ele a desenvolver problemas aí na inervação ciática. E problemas emocionais crônicos também podem estar contribuindo para essa inflamação. Então, o gerenciamento de estresse é fundamental também para que você controle níveis inflamatórios no seu corpo. Então, por exemplo, se você tem níveis inflamatórios altos aí causados por estresse que você não gerencia bem ou por um sono de má qualidade, dorme pouco e às vezes dorme mal ou às vezes não dorme direito, tem insônia. Alimentação com alimentos que têm alto índice glicêmico, alimentos processados, ultraprocessados, né? Pão, macarrão, tudo que você desembrulha ali, são alimentos que vão ser processados ou ultraprocessados, que vão acabar dando pico de insulina no seu organismo, aumentando seus níveis de inflamação no seu corpo inteiro. Esses níveis de inflamações que vão estar elevados aí no seu organismo, quando você tem uma parte mais frágil do seu corpo, igual vocês já sabem que tende a ser a região inferior da coluna, devido ao tipo de trabalho e também a própria anatomia do corpo, né? Porque a parte inferior da coluna, ela está sempre o quê? Segurando o peso do nosso corpo. Então ela vai ter uma sobrecarga maior, que não é um problema se ela estiver saudável, mas no caso, quem está passando por alguma crise ciática, obviamente não está saudável a coluna dela. Então, por esses motivos, você vai tendo probleminhas ali nessa região da L4, L5, e é muito comum a crise ciática por causa disso. Então, nós temos que ter um approach, uma abordagem que consiga controlar tudo, né? Todos os níveis inflamatórios ali, beber água direitinho, uma alimentação com alimentos que não sejam processados, ultraprocessados, uma boa qualidade no seu sono, você conseguir praticar exercício físico com regularidade, mas não pode ser qualquer exercício, você já tem um corpo desgastado, com dor, tem que ser uma orientação muito específica para você não agravar as suas dores. Então, às vezes, você vai entrar numa academia
vai procurar alguma ajuda aqui nos Estados Unidos, os professores, os personagens, eles nem são formados em educação física, não vai ter o conhecimento para te ajudar. Aí você vai procurar um Pilates aqui nos Estados Unidos, eles nem são formados em fisioterapia, eles fazem só um curso para dar uma aula de Pilates. Então, aonde você vai procurar a sua ajuda é muito importante. Inclusive, se você quiser ter a minha ajuda para você ter um acompanhamento, para você recuperar das suas dores, mesmo tendo qualquer tipo de lesão, igual a centenas de imigrantes que nós já ajudamos aqui nos Estados Unidos, aqui na descrição do vídeo tem o meu site. Se tiver aberto as vagas, vai informar lá para você. Caso não esteja aberto, você coloca o seu nome na lista de espera. E aí, quando a gente abrir vagas, você vai ser notificado. Se você conseguir fazer a sua inscrição a tempo, você consegue uma vaga conosco. Então, para a gente já começar aqui agora direto ao ponto, vou pedir para você fazer um super favor para mim, que é só dando o seu like aqui embaixo no vídeo. Verifica se você está subscribe no canal. Aqui nesse canal nós postamos aqui conteúdos diariamente, nós temos aí as aulas de terça-feira, tem entrevista com aluno, todo dia tem alguns vídeos aqui curtos também para poder estar educando vocês com dicas rápidas, aulas mais extensas, igual essa que nós temos aqui hoje, que você vai ter uma aplicabilidade muito grande na sua vida, principalmente se você já está com qualquer tipo de problema aí, que você quer uma solução rápida, você quer economizar um dinheiro, você quer economizar uns $100, $200, para não ter que precisar de pagar um quiroprato, para não precisar de pagar uma consulta médica, alguma coisa, que é uma coisa assim rapidinho, você está em crise, você só quer dar uma aliviada ali para você tocar a sua vida. Então é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. São 4 exercícios aqui bem rápidos, bem curtinhos. Então, o primeiro já está aí na tela, que a gente vai fazer uma descompressão do nervo ciático. Um erro muito comum que acontece, as pessoas acham que tá com uma inflamação do nervo ciático tem que ficar alongando, né? Não. O alongamento do músculo ali pode piorar a sua crise ciática, porque o seu corpo ele dá uma travada justamente para te proteger. Então, ele te dá uma restrição de movimento para te proteger. Aí você vai lá, você tenta puxar um músculo, não pode. Então, o que a gente vai fazer aqui inicialmente, com esse exercício, uma cadeira muito simples, que é essa para melhorar a movimentação do nervo ciático, para você dar uma destravada nele, melhorar a mobilidade da inervação ciática. Você vai sentar aí numa cadeira e você vai iniciar com a cabeça para baixo, igual estou posicionado aqui, né? A cabeça está para baixo, o pé sem encostar no chão, então você vai erguer uma perna um pouquinho do chão primeiro, você vai fazer uma perna de cada vez. E, à medida que você for subindo a perna, você estende a cabeça. Aqui em cima, cabeça estendida para trás, e aí a perna esticada, e você vai puxar a pontinha do meu pé. Puxa a pontinha do pé para cima. Movimento suave, tá? Não é para fazer correria isso daqui, não. E aí, na hora que você estiver descendo, você dobra tudo. Tá vendo que eu faço uma paradinha lá em cima? Ó? Termina assim, ó, coluna dobradinha, o pé sem encostar no chão, e você repete o movimento suave, esticou a perna, ergueu a cabeça, jogou ela lá para trás, chega aqui em cima, dá uma seguradinha de uns 2 segundinhos, 2, 3 segundos, faz o movimento devagarinho, e aí você desce devagarinho e repete. Vai fazer isso 10 vezes com cada perna. Então faz 10 vezes com uma perna, depois faz 10 vezes com a outra perna. Movimento bem simples para você fazer, para descomprimir, para você já ajudar na movimentação desse nervo ciático que está comprimido. Então a gente tem que dar uma soltada nele para ele deslizar melhor e, obviamente, aliviar a dor ciática que você está tendo. Então você começa com esse exercício aí para poder melhorar essa mobilização do nervo. Ao terminar esse, na verdade, esse daqui você vai fazer 2 vezes com cada perna, ok? Então, faz o seguinte, ó, faz 10 vezes com um lado, faz 10 vezes com o outro, depois 10 com o outro lado, depois 10 com o outro. Vai alternando entre as pernas 2 vezes. Vai gastar aí 2, 3 minutinhos para poder fazer esse exercício. Ao terminar, e uma coisa, vai sentir dor, viu? Principalmente quando sua perna está esticada, quando você puxar a pontinha do pé seu para cima, igual, olha, eu tô puxando a pontinha do pé para cima, vai sentir bastante dor, principalmente na parte de trás da perna, panturrilha, é normal, faz parte.
Por isso você vai dar uma paradinha em cima e vai dar, ó, respira fundo e solta o ar devagarinho. Vamos dar uma olhadinha aqui pro próximo. Esse aqui é a minha plataforma, que eu tenho o meu aplicativo, onde eu mesmo que gravo os exercícios, ensinando. Então, são vídeos tutoriais que explicam passo a passo, com detalhes, para os meus alunos estarem seguindo aqui. Agora, a gente vai aprender o alongamento de glúteos. Esse alongamento, que o objetivo dele, na verdade, não vai ser alongar a musculatura ali do glúteo. A gente quer só aliviar a tensão no músculo que chama piriforme, que eu expliquei para vocês, que às vezes, quando esse músculo piriforme, ele está um pouco ali tensionado, sobrecarregado, devido a uma má postura sua, por exemplo, ele, por estar próximo do seu nervo ciático, ele vai te causar crise ciática. Então, a gente vai agora aprender a só aliviar a tensão dele. Filho, o que é isso, tensão? Pensa num fio de alta tensão, né? Principalmente lá no Brasil, tinha muito poste, né? Muito poste e tal. Aí pensa aquele fio de alta tensão lá. Pensa que seu músculo pode estar dessa maneira. Você não vai querer alongar esse fio. Você só quer deixar ele calmo. Então, você vai aprender agora como aliviar essa tensão no seu músculo. Tem duas maneiras de fazer esse exercício. Pode ser deitado ou sentado. Vou mostrar para vocês a opção que deitado primeiro, caso você tenha alguma restrição, não consiga fazê-lo aí da maneira que eu vou demonstrar, tem uma alternativa para você também. Pessoas, por exemplo, que estão com sobrepeso, tudo mais, pode ser que tenha alguma dificuldade para fazê-lo da maneira que eu vou passar aqui, mas vai ter uma maneira alternativa. Vou fazer a perna aqui, ó. Cruzou ela, igual o homem senta, vai deixar o seu quadril alinhado com as suas pernas, alinhado com o seu tronco, e aí você vai tirar aqui, ó, a perna do chão, segurou a coxa, deitou, sustenta essa postura, sem deixar o seu corpo ficar assim, ó, torto. Então, olha só, aqui tem que estar alinhadinho, para fora, as mãos aqui na coxa, você traz aqui, ó, só segura, mantém essa postura com a cabeça alinhada, sustenta a outra perna, controla a respiração, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, não permita ficar assim o tempo inteiro, ó. Essa perna tem que estar para fora para a gente conseguir alongar a musculatura do glúteo. Dá uma olhadinha aqui que eu vou fazer de lado agora para você ver. Enfio a mão aqui, ó. Vem trazendo bem devagar a perna, controlando a respiração. Fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Se você não conseguir sustentar essa postura aqui deitado, vou te dar uma opção para você fazer sentado. Então vamos lá. Quando você estiver nessa posição, se caso você consiga realizar, um detalhe muito importante é esse aqui, ó, igual eu expliquei. Não pode deixar a perna entrar para dentro, você ficar torto. Outra coisa, esse ponto da respiração que vai fazer toda a diferença. Por quê? Você vai sentir o seu corpo travado. O que você vai fazer é, ó, puxa o ar fundo, faz agora para você treinar. Ó, o corpo está travado com dor, você vai fazer assim, ó. Respira devagar. Todo exercício que você for fazer, principalmente quando você está com alguma dor, você precisa de trabalhar sua respiração de uma maneira calma e controlada. O que é isso? Ó, tá travando, você vai começar a puxar, vai sentir dor, você faz assim, ó. E solta o ar. Esse não é um exercício para você forçar a mobilidade. Lembra disso, porque o mesmo exercício pode ter funções diferentes em momentos diferentes de um planejamento para você. Nesse caso, lembra disso, você só quer tirar a tensão do fio, né, de alta tensão, no caso ali do seu músculo, acalmar o seu sistema nervoso. Então você fica na posição, respira fundo, bem suave, por 40 segundos, tranquilo, sem forçar, é de boa. Ao terminar uma perna, repete a mesma coisa com a outra perna, depois mais uma com cada, totalizando 2 vezes com cada perna, vai alternando, faz a direita, depois a esquerda,
lembra desse detalhe, porque quando você for fazer, vai doer, você vai ficar travado. Se você não pegar a explicação que estou te dando aqui com detalhes, aí você vai achar que está fazendo errado, está machucando. Então, entenda isso daqui. Bom, caso você não consiga realizá-lo da maneira que eu demonstrei aqui, deitado, eu vou mostrar para vocês aqui a opção que você consegue fazer a outra perna sentado. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, olha só, se não conseguir fazer deitado, você vai sentar numa cadeira, vai fazer aqui, ó, cruzou a perna, quadril alinhado com o seu tronco. Você vai fazer aqui, ó, abre o peito, barriga para dentro, você vai trazer a sua perna levemente para baixo e você vai trazer o tronco sem dobrá-lo um pouquinho para frente. Aqui, você já vai começar a sentir o alongamento. Só segurar, uma leve empurradinha dessa perna para baixo aqui, ó, e segura. Importante que, olha só, olha de lado aqui. O tronco, ele vai ficar, ó, bem alinhado. Eu vou trazer ele como se fosse uma diagonal aqui, ó, para frente. Vou trazer meu tronco para frente, ao invés de relaxar, dobrar. Eu tenho que empurrar a bunda para trás. E aí eu trago aqui, ó. E aí você controla a respiração da mesma maneira, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, para você conseguir relaxar bem a musculatura. E aí você vai trazendo o tronco cada vez um pouquinho mais para frente, sem dobrar o seu corpo. A mesma coisa que eu acabei de explicar, se você for fazer sentado, serve para você. Ora vai fazer sentado ou em pé, não importa, faça de acordo com a condição que você tenha. Se você é uma pessoa com sobrepeso, obesa, com baixíssima mobilidade, sentado vai ser mais fácil para você. Às vezes não, muito provavelmente vai acontecer que sua perna não vai descer igual a minha desce, que seu corpo está travado. E você vai fazer na postura, na distância, da amplitude que você consiga. Lembra? Isso daqui não é para forçar a mobilidade, é só para acalmar o seu sistema nervoso, para dar uma relaxada no seu corpo, sempre trabalhando a questão da respiração. Então você escolhe o que é melhor para você, fazer sentado ou deitado, não importa, 2 vezes cada perna, segurando pelo tempo aí de 40 segundinhos. Já vamos para o terceiro, são 4. Eu falei para vocês hoje, a aula aqui é direto ao ponto, é uma aula hoje mais prática, com menos explicação, para você já ter algo aqui para te ajudar. Às vezes você está com uma emergência, alguma urgência aí, que você precisa de alguma coisa só para você dar uma destravada, para você conseguir amanhã trabalhar na faxina, ir para a construção, ficar o dia inteiro em pé no restaurante, dirigir um Uber, um DoorDash, alguma coisa assim, isso que é mais prático para você. Vamos para o próximo exercício aqui agora, que é um tipo de abdominal, chama Abdominal Curl. Vamos ver a explicação, depois eu entro com alguns detalhezinhos aqui. Agora aqui, ó, você vai manter as suas mãos dessa maneira aqui e vai colocar assim, ó, na sua lombar, na hora que você for deitar. Então, minha mão vai ficar dessa maneira aqui, ó. Então, deita devagarinho, controla a sua deita. Na hora de deitar, não sai deitando muito rápido, não. Somente se tiver algum probleminha aí na sua coluna. Então, encaixa a mão aqui na lombar, igual eu demonstrei para você, e estica uma das pernas, tanto faz, tá bom? Se você é uma pessoa que está tendo problema na coluna, às vezes irradia o ciático, você vai deixar a perna que irradia o ciático dobradinha, tá? Vamos supor, de vez em quando eu tenho problema ciático, irradia para minha perna direita, você mantém ela direita. Se você não tiver problema nenhum, tanto faz a perna que você vai dobrar ou esticar. Bom, primeiro passo aqui, a gente vai agora contrair o abdômen fazendo a manobra de brace, contraindo lá nas suas mãos, nas suas costas. Então tem que gerar uma pressão lá. Contraiu forte. Agora a gente vai trazer o tronco bem pouquinho para cima. É o peito no abdômen. E aqui segura 10 segundos com a cabeça alinhadinha lá atrás.
Então, é uma leve flexão só da torácica. Eu não vou levar lá em cima, não. Cabeça não pode ficar desalinhada. Cabeça alinhadinha com o tronco, tô aqui em cima, ó, respirando, sem bloquear a respiração, contraindo o abdômen ao mesmo tempo. Muita coisa acontecendo. Se quiser deixar mais difícil, você pode até, ó, tirar o cotovelo aqui do chão, vai ficar um pouquinho mais difícil. Ou pode deixar ele no chão, tá? Aí você controla a descida, relaxa. É normal sentir uma pressãozinha aqui no pescoço, tá bom? Porque quando você mantém a cabeça aqui alinhada, essa musculatura tem que estar contraída para sustentar a sua cabeça. O que não pode é uma dor de uma cabeça desalinhada. Então aqui, ó, antes de subir, você já dá aquela pressãozinha, contrai o abdômen bastante forte aqui, ativou. E aqui, ó, de leve, ó. E segura. Mais difícil, cotovelo fora do chão. Mais fácil, cotovelo aqui. 10 segundinhos em cima, desce devagar, relaxa um pouquinho, e aí já sobe. Segurando 10 segundos em cima, aí você vai fazer a quantidade de repetições que está designada no seu treino. Lembra sempre de não bloquear a respiração. A barriga, a gente não pode nunca estar com ela estufadona assim, ó, para cima. É sempre aquela manobra de brace que eu repito para vocês em todos os exercícios, né? Essa contração do abdômen com a costela baixa para criar uma rigidez, uma proteção na sua coluna enquanto você está fazendo os exercícios. Então vamos lá, pessoal, alguns detalhes aqui. Em relação à mão, você vai deixá-la, vou mostrar para vocês, assim, olha, deixa dessa maneira aqui. Se posicionar as mãos assim, e aí você vai colocá-las lá na sua lombar. Tá. Aí fica assim, olha. Você vai manter a mão sim. Nós não queremos ter movimento na lombar. Flexão, dobrar a lombar. Por quê? A sua coluna, ela já está cansada de tanto dobrar. Então, quando você está naqueles trabalhos mais braçais, principalmente, nas tarefas do dia a dia, você está constantemente dobrando o seu corpo. Então, a última coisa que você quer fazer é dobrar mais a sua coluna para desgastá-la mais. Sabe aquelas abdominais tradicionais que as pessoas ficam dobrando assim o corpo, né, na máquina ou livre, com peso e tudo mais? Isso é muito prejudicial para a sua coluna, porque o seu corpo já fez isso ao longo do dia, muitas vezes. Então já existe um desgaste nessa articulação por excesso do mesmo movimento. Logo, se você não sabe a respeito disso, quando você vai na academia, você escolhe os exercícios de maneira inadequada, ou alguém escolhe para você, ou você faz em casa achando que está fazendo algo benéfico. A sua coluna, ela precisa de ter estabilidade para que ela venha proteger os seus discos, para que ela não venha inflamar o seu nervo ciático, para que ela não venha inflamar estruturas que estão próximas do nervo ciático, para que você não tenha compressão dele devido a um desgaste, uma inflamação. Então, você precisa de ganhar força em músculos que vão contribuir para isso. Então, essa abdominal que ficou popular com o Dr. McGill, que é um especialista de coluna, continua vivo. Ele é referência no estudo sobre a coluna. Ele que trabalhou, desenvolveu bastante esse exercício que é o curl up em inglês, em português é a abdominal curl, que é uma espécie quase ali de abdominal, porém de uma maneira adaptada. Essa manobra de bracing que eu cito aqui no vídeo é como se você quisesse pressionar as suas mãos na coluna com a força do abdômen. Então pensa que você está no banheiro fazendo o seu número 2. É isso que você vai fazer aqui. Então, deitado, como eu estou aqui, antes de erguer o corpo, você vai gerar essa contração em direção às suas mãos. Como se você quisesse fazer o número 2, quisesse no banheiro. Então, você dá essa travada,
sem bloquear a respiração, mantém o fluxo normal, uma respiração mais curtinha nesse exercício, não é uma respiração igual a do alongamento que você faça grandão, é algo mais curtinho, tá bom? Uma respiração que vai ficar até um pouquinho mais aqui em cima na região torácica, não vai descer tanto, é essa respiração que você precisa para esse exercício. E durante o movimento, você vai pensar que é o seguinte, o que vai subir aqui é o tronco em direção à barriga. Não é você tentar subir igual nas abdominais tradicionais. É como se o seu peito fosse lá para a barriga. É um movimento muito curtinho, muito levinho. Nada de querer subir e puxar a sua cabeça. É um movimento delicado, suave, que você quer trazer o quê? O seu peito em direção à barriga. E quando você fizer esse movimento, o que vai acontecer, por causa que a sua cabeça fica fora do chão, você vai sentir o quê? Tensão nessa musculatura aqui do pescoço, é normal, faz parte. Você não pode puxar sua cabeça lá para frente. Então, nessa posição aqui, você vai segurar 10 segundos, respirando devagarinho, respiração mais curta, sem soltar a barriga. Então, a mão nas costas vai te ajudar para saber se você está segurando a barriga direitinho, contraindo o abdômen. Não é sugar o umbigo para dentro. Quando você vai cagar, você suga o umbigo para dentro? Não, né? Você não suga o umbigo para dentro para cagar. Aqui também você não vai sugar o umbigo para dentro. Pensa em contração. Você vai contrair o seu abdômen em direção às suas mãos, mantendo a barriga dura e firme. Então, você mantém durante 10 segundos aqui em cima. E aí você desce devagarinho, dá uma relaxada e já sobe. Faz isso 6 vezes. Ao terminar 6 vezes, você completou uma série. E nesse caso aqui, você vai estar fazendo 3 séries. Então, coloquei aqui, ó, são 3 séries segurando 10 em cima. Tá vendo aqui, ó, abdominal curl? São 3 séries segurando 10 segundos em cima e você vai descansar 30 segundinhos entre as séries. Terminou uma série, descansa 30 segundos e aí você repete, tá bom? Então, olha, são 6 repetições segurando 10 segundos em cima para completar uma série. 3 séries significa uma série. Aí você completou uma série. Descansa 30 segundos e você repete isso 3 vezes. Assiste esse vídeo de novo para você pegar bem a técnica do exercício, que é fundamental aprender bem a técnica. Passar exercício rápido, de qualquer maneira, você vai se machucar. Assiste direitinho, pega ali a maneira que eu executei, que eu acabei de te ensinar. Vamos aqui agora para o último exercício. Esse aqui, pessoal, é um treino, né, que você vai fazer na sua casa aí de 8 minutos. De 8 a talvez uns 12, na verdade, porque tem o descanso e tal. Então, uns 12 minutinhos, tá bom? Um treino de 12 minutos. É rápido. Só que, primeiro você tem que estudar a técnica, né? Depois você estudou a técnica, aí é rápido. Enquanto você está estudando ali, revendo essa aula e tudo mais, demanda um pouquinho de mais tempo. Senão você vai fazer de qualquer maneira, não vai adiantar nada. Melhor você não fazer. Tem que fazer o treino caprichado. Vamos agora aprender o último aqui, que é 1.3 Board Dog, braços e pernas. Vamos ver. Depois eu explico. Mantenha as pernas afastadas na largura do quadril, na direção aqui do seu quadril, ou seja, não vai pular atrás e nem muito aqui à frente. Braços afastados aqui na largura dos seus ombros. As mãos aqui, é o seguinte, se você sentir algum desconforto mantendo dessa maneira, você pode dobrá-la e colocar essa parte aqui da sua mão aqui, ó, fazer como se fosse um soco e manter o punho alinhado com as mãos. Ou você também pode usar um pezinho, tá bom? E a mesma coisa aqui, ó, punho alinhado com as mãos. Então, independente da maneira que você vai posicionar aí suas mãos, vamos alinhar agora aqui. Coluna não pode estar nem muito dobrada, nem muito esticada. Então, a coluna fica numa posição que a gente chama de neutra. Ativa o abdômen, ou seja, a barriga não pode estar relaxada para baixo. A gente, ó, contrai forte, segura a barriga para dentro aqui. E aqui agora, cabeça alinhada, contrai o abdômen com toda a sua força. Vai tirar braço e perna do chão devagar.
segura. 3, 2, 1. Volta devagar, sem relaxar e sem perder o alinhamento postural. Vai fazer essa troca sem relaxamento do seu corpo. Mantendo a coluna alinhada, barriga para dentro. Segura. 3, 2, 1. Volta devagarinho, mantendo o abdômen contraído todo o tempo. É um exercício muito difícil, você tem que fazer devagar para você conseguir ter atenção não só na contração, mas no alinhamento do seu quadril. Então, quando você leva aqui, ó, a ideia é a gente estar com o tronco assim, ó, bem alinhado. Então, se a gente está com ele desalinhado, a gente já não está conseguindo o objetivo principal do exercício, tá? Um leve desalinhamento pode acontecer à medida que você melhora, mas você tem que concentrar muito, porque é muita informação aqui que o seu corpo tem que processar ao mesmo tempo. Ativou forte, ó. 3, 2, 1. Volta devagar. Contrai forte esse abdômen. 3, 2, 1. E volta devagarinho. Não bloqueia a respiração em nenhum momento do exercício. Lembra de manter sempre barriga para dentro o tempo inteiro do exercício, tá bom? Seguinte, se você tiver algum desconforto nessa região de 4 apoios no seu punho, igual eu expliquei, você pode usar esse pezinho aí para você apoiar a sua mão, ok? Mas, caso você não tenha desconforto, põe a mão mesmo no chão, tá? Tá sendo fortalecido o pulso também. Se você manter ele alinhadinho ali com o seu corpo, tá ótimo. Tem dor que é boa, tá bom? Dor do seu músculo sendo fortalecida, a sua articulação sendo fortalecida. Tem a opção de se deixar ela fechadinha também. E durante o exercício, se for incomodando, você pode ir alternando, aberto, fechado, não tem problema nenhum. Um detalhe importante em relação aos joelhos aqui. Caso você tenha alguma restrição, alguma dor, algum problema nos joelhos, o que você vai fazer? Vai pegar um colchonete ou várias cobertas ali bem enroladinhas. A ideia é ter um suporte debaixo da sua perna próximo ao joelho. Então pensa aqui debaixo aqui da perna, aqui próximo ao joelho, fora da patela, a rodinha, your kneecap. Você vai colocar um suporte aqui e você vai manter a sua patela levemente fora do chão. Por que isso? Porque se você tiver uma condromalácia, algum desgaste na articulação, alguma coisa, pode sentir algum incômodo com o joelho apoiado no chão. Aí você faz dessa maneira para você aliviar a sua articulação um pouquinho, tá bom? E uma vez que a patela está um pouquinho ali fora do chão, você não vai ter essa compressão patelar para você estar realizando o movimento, beleza? Se você também não conseguir dobrar a perna igual eu dobrei aqui, tiver alguma restrição também de mobilidade, ao invés do seu joelho estar na linha aqui do quadril, você pode colocá-los um pouco mais afastado para trás, coloca na posição, na angulação que você consegue. E durante o exercício, ao fazer a transição de um lado para o outro, deixa eu dar o play aqui. Então, em cima, você vai segurar 3 segundinhos em cima. Você estica o braço e a perna. Não tenta levar essa perna para cima. Se a perna vai para cima, sua coluna vai arquear, vai dar ruim. A perna tem que ficar estendida, não é para ir para o alto. Pensa que você vai puxar a perna para trás, como se você estivesse puxando o pé lá para trás. Não é para levar para cima. Então a perna vai ficar ali mais ou menos na altura do seu quadril. Se você puxar essa perna para cima, a sua coluna começa a criar um arco aqui. Aí perde todo o sentido do exercício. Então nessa posição, o seu corpo tem que estar igual uma pedra, tem que estar travado. E aí quando você faz essa mudança, né, essa alternância de um lado para o outro, nesse momento aqui, agora é onde muita gente erra, que é o quê? Você vai ter uma tendência em querer relaxar o seu corpo. Você vai dar uma relaxada. Não relaxa. Tem que continuar igual uma pedra. Você tem que sentir muita dificuldade ao fazer essa transição de um lado para o outro. Não pode ser algo que você faz relaxando. Você tem que sentir o seu corpo todo rígido, travado, né? Você precisa ter estabilidade na sua coluna para melhorar o seu nervo ciático. Então você tem que estar com o corpo igual uma pedra, super travado, e aí você leva a outra perna mantendo essa contração forte. Se você sentir dificuldade, facilidade no exercício, você está fazendo errado. Tem que sentir muita dificuldade. E aí, toda vez que você levantar,
braço com a perna, você segura 3 segundinhos em cima. Esse daqui, você vai fazer 3 sets de 10, segura 3 segundinhos em cima. O que que significa isso? Que vai fazer aqui, no caso, 5 vezes com cada perna. Então, você sobe, faz um lado, segura 3 segundos, depois vai o outro lado, deu 2, então vai dar 10, né? Total, 5 vezes com cada perna. Ao terminar 10 vezes, segurando 3 segundinhos em cima, você vai e descansa 30 segundinhos. Tem 30 segundos de descanso e repete 3 vezes. Esses são os 4 exercícios para você estar fazendo, para você ter um alívio rápido, imediato, aí em relação à sua inflamação no nervo ciático. Mas, mesmo que você não tenha uma inflamação aí agora no seu nervo ciático, se você quiser fazer esses exercícios todo dia pela manhã também, vai te ajudar demais. Vai te economizar uma nota com tratamentos ineficazes, né? Ficar pondo choquinho, ficar fazendo um monte de besteira lá, num médico, um fisioterapeuta, um quiroprato ali, dependendo, você perde seu tempo e não resolve nada. Isso daqui são paliativos para você já ter um alívio imediato. Obviamente, não vai resolver o problema de ninguém, porque a gente tem que identificar o que está causando a sua inflamação no nervo ciático. Então, o seu corpo está reclamando que tem algo errado. Quando você trata só o sintoma, você não corrige a causa. Então, para corrigir a causa, tem que ver como é que tá os seus desalinhamentos posturais, né? Às vezes uma coluna mais arqueada, que a gente chama de hiperlordose, uma coluna mais corcundinha, uma hipercifose. São desalinhamentos mecânicos que geram sobrecarga nas articulações, que vão gerar as inflamações ali na área próxima da inervação ciática, que vão gerar o desgaste nas articulações também, que vão gerar, isso tudo gera compressão, hora desgaste, hora inflamação, para poder tratar direitinho. Como falei aqui no início da nossa aula, se você quer ser um dos nossos alunos aqui, nosso trabalho é direcionado para o imigrante que mora nos Estados Unidos. Debaixo na descrição desse vídeo tem meu site lá. Se tiver aberto algum treinamento que eu dou gratuito, ou se tiver aberto as vagas para você começar conosco, vai estar lá, ou se não tiver nada disso, vai ter uma informação lá para você deixar o seu contato para você ser notificado, tá bom? Quando a gente vai conseguir abrir novas vagas e tudo mais, para que você tenha uma saúde de verdade, não ficar somente nos paliativos e ficar ganhando um pouquinho de tempo. Isso aqui ajuda demais. Isso aqui, você economiza uma nota, para você não precisar de ir em qualquer lugar quando te der uma crise, tudo mais, e consegue te comprar um pouquinho mais de tempo. Mas o que eu sugiro para você é o seguinte: o corpo está sinalizando, olha, tem alguma coisa errada. Você precisa de ter um cuidado maior enquanto ainda há tempo, porque depois você cai nas mãos do sistema de saúde aqui, que saúde só tem um nome, eles te colocam numa mesa de cirurgia sem necessidade nenhuma, igual já fizeram com vários alunos meus que, antes de conhecer a gente, passaram por cirurgias desnecessárias, risco cirúrgico, e o pior de tudo, né? Gasta uma grana, uma nota, e não resolve nada. Por quê? Você tratar consequência, tratar sintoma, não vai resolver, porque você não está tratando o quê? A causa. Então, o ideal, o correto, quando você quer ter uma saúde de ferro, uma super saúde, é achar a causa do problema e, repetindo um pouquinho o que eu falei aqui nessa aula também no início, a questão da inflamação crônica, né? Então, o que é isso? Melhorar o seu sono, tem que ter horário para deitar, horário para levantar, quantidade de água que você está bebendo, ver se está certinho. Você precisa de ter uma alimentação anti-inflamatória, sem alimentos que vão dar pico de insulina no seu corpo. Não pode ter uma frequência de beber álcool, por exemplo, se você bebe, né, de vez em quando, tal, ok, mas não pode ser um hábito também. Tem que gerenciar o estresse, que é uma das causas mais que vão pesar mais na saúde de alguém, a capacidade que ela tem de gerenciar o estresse, não é evitar o estresse. Se evitar o estresse, você tem que ir lá para o monge lá, não sei da onde. Os caras é monge só porque eles vivem lá longe de todo mundo, né? Dessa maneira, qualquer um consegue ser monge, igual quer ser monge na vida real, ralando, tal, correria do imigrante aqui.
mas você precisa então aprender a gerenciar, né? Nós precisamos, né? É um aprendizado diário ali, porque todo dia é uma guerra, acontece muita coisa, então a gente tem que estar sempre numa constância, buscando maneiras inteligentes de gerenciar esse estresse. E quando você tem um ambiente interno favorável para isso, o que é isso? Se o seu corpo está funcionando bem, é muito mais fácil você gerenciar o estresse. Então, quando está tudo bagunçado dentro do seu corpo, você tem dificuldade, é quase impossível ter um gerenciamento bom do seu estresse, porque seus hormônios já estão bagunçados, seu ciclo circadiano está bagunçado, todo dia você vai no banheiro um horário, todo dia você tem fome no horário diferente, todo dia você dorme no horário diferente, de manhã você não tem energia, o cortisol está baixo, à noite melatonina sua demora a ser produzida, aí você tem insônia. Aí tem gente que fica sem energia de manhã até de noite, tenta compensar na cafeína. Tem gente que não tem energia nenhuma de manhã e à noite está super aceso. Está errado, porque a maneira correta é que a energia na parte da manhã e à noite você já tem que estar desligando o seu corpo. Então, se o seu ciclo circadiano está alterado, ou seja, baixa energia de manhã e baixa energia o dia inteiro, ou baixa energia de manhã e à noite você fica aceso, isso é um sinal que os hormônios estão alterados. Isso também causa inflamação no seu organismo. Então, precisa ter esse gerenciamento do estresse para melhorar essa relação dos hormônios também. Galera, vocês veem que aqui a aula é sempre direto ao ponto, não tem enrolação. Encaminhe essa aula para alguém que você sabe que sofre de problemas na coluna, nervo ciático. É uma aula bem específica, direto ao ponto, que você tem um alívio imediato, tá? Não é, daqui quanto tempo? Não, isso é imediato, ok? E não esquece, se você ainda não fez, dá o like no vídeo, faz o subscribe aqui no canal para você receber informação boa de qualidade, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, prazer tê-los aqui, muito bom. Toda terça-feira nós temos a nossa aula aqui, sempre trazendo um tema aí para poder estar ajudando, principalmente a nossa comunidade de brasileiros aqui nos Estados Unidos. Valeu, pessoal, fiquem com Deus.